Salve, salve! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos para o nosso maratona de questões, agora aula 7 de Direito Administrativo. Elaborei várias pegadinhas, tá? Quero que você tenha muita cautela, muito cuidado, porque assim, ó, um recheado de pegadinhas, assim, não é esperando, mas imaginando uma possibilidade de cenário para a prova do CESP, uma prova recheada de casca de banana. Então toma cuidado, vamos lá. A diferença entre um ato vinculado e um ato discricionário está no elemento competência, pois no elemento competência, existe o quê? Existe margem de liberdade que não há naquele. Então vamos aqui primeiro no português, né? A diferença entre um ato vinculado e um ato discricionário está no elemento competência, pois neste, quando se refere a este, é o ato discricionário, é o que está mais perto. Existe margem de liberdade que não há naquele é o mais distante, é o ato vinculado. Então a primeira questão aqui é de interpretação, questão de gramática. Só que agora, veja você, será que a diferença entre um ato vinculado e um ato discricionário está no elemento competência? Jamais. Não é ali que está a diferença. Você fala, então, como assim? Onde é que eu visualizo a diferença? Veja você. Finalidade, forma, competência, objeto e o motivo. Aí de um lado você tem, até colocar em azul aqui, ó, ato vinculado, e eu vou colocar aqui em roxo, ato discricionário. Ato discricionário. Qual que é a diferença? Esse quadrinho ele traz para nós duas características fundamentais. No ato vinculado e no ato discricionário, finalidade é elemento, é vinculada, forma é vinculada, competência é vinculada. No ato discricionário, finalidade é vinculada, forma é vinculada, competência é vinculada. O que você pode perceber? Que até aqui, tanto no ato vinculado, tanto no ato discricionário, finalidade, forma e competência são sempre elementos vinculados. São sempre elementos vinculados. Agora, objeto e motivo, como é que a gente trabalha com ele? O objeto é vinculado, o motivo é vinculado. No ato discricionário, aqui é a diferença, porque o objeto ele é discricionário e o motivo ele também é discricionário. Daqui sai o mérito, lembra? Trabalhamos mérito já nas aulas passadas. Então, cuidado. Quer seja no ato vinculado, quer seja no ato discricionário, finalidade, forma e competência são sempre elementos vinculados. Então não há possibilidade aqui de competência ter margem de liberdade. Por isso, o enunciado está equivocado. Compreendeu? Fácil? Então vamos para frente. Só para completar, ó, daqui nós temos o mérito do ato administrativo. Perfeito. Então, primeira afirmativa equivocada. Tanto o ato administrativo simples quanto o ato administrativo composto necessitam da condição de execuibilidade para a produção dos seus efeitos. E aí, o que você me diz?
Ato administrativo simples e composto precisam mesmo? Vamos lembrar que dentro da classificação de ato administrativo, simples, composto e complexo, talvez seja a que tem o maior número de detalhes e mais pegadinhas. Então vem para cá. Vamos colocar aqui, ó, ato simples, pula aí umas 3 linhas, ato composto, pula mais umas 8 linhas e aí o ato complexo. O que muda entre um ato simples, um ato composto e um ato complexo? Por que existe, na verdade, essa classificação? Bom, aqui nós vamos analisar a questão do número de órgãos ou vontades necessárias para que o ato exista, seja válido e produza efeitos. Então, olha só, ato simples. Preciso de uma vontade, que é a mesma coisa que falar de um órgão, manifestação de uma vontade, de um órgão, para quê? Para que o ato exista, seja válido e produza efeitos. Então, com uma única vontade, um único órgão, basta para que o ato simples exista, seja válido e produza efeitos. Perfeito. Ato composto. Uma vontade, um órgão, para que ele o quê? Para que o ato exista e seja válido. Para que o ato exista e seja válido. Você fala, ué, Barbieri, mas até aí é a mesma coisa, só que cuidado. E para produzir os efeitos? Então, veja lá. Para produzir os efeitos, então é uma vontade, um órgão com asterisco. Por qual motivo? Para produzir efeitos, nós precisamos da chamada condição de execuibilidade. Condição de execuibilidade. Você fala, então veja você. O ato ele tem existência, ele é válido, ele respeita a lei, com uma única vontade, um único órgão. Se for ato simples, ele também vai produzir efeitos com a mesma vontade, com o mesmo órgão. Se for um ato complexo, se for um ato composto, o que acontece? Ele somente, cuidado, ele somente vai produzir efeitos se nós tivermos a condição de execuibilidade. Então a condição de execuibilidade é um visto, é um aval, é um confere, é um de acordo, é um ok. É o ato, a manifestação necessária não para que o ato exista, nem para que o ato seja válido, mas para que ele produza os efeitos. Então eu vou na administração pública, olho ali em cima da mesa do servidor, tem a minha autorização, suponha. Aí eu falo, vim buscar essa autorização. Ele fala, puxa, rapaz, ainda não passou aqui o chefe do departamento para assinar. A assinatura do chefe do departamento não é nem para que exista, nem para que seja válido, mas para produzir efeitos. Bate um carimbo, assina, agora aquele ato produz os efeitos. Essa condição de execuibilidade é um nome pomposo, para falar uma coisa muito simples. É a condição necessária para que o ato administrativo produza efeitos. Aí no ato complexo as coisas mudam. Por quê? No ato complexo eu preciso de duas vontades, de dois órgãos. Para quê? Para que o ato exista, para que o ato seja válido e produza efeitos. E produza efeitos. Então não dá para confundir o ato simples com o ato composto e com o ato complexo. Cuidado com isso. O ato complexo ele só vai existir se eu tiver a junção de dois órgãos, de duas vontades distintas,
para que tenha validade, produza efeitos, mesma coisa. Já o ato composto e o ato simples, basta o quê? Uma vontade, basta um órgão. Só que no ato composto, eu preciso dessa vontade secundária, desse asterisco da condição de execuibilidade, não para que o ato exista, nem para que o ato seja válido, mas para que o ato produza efeitos. Então você quer se tornar ministro do STF, você precisa da manifestação de vontade do executivo, a Dilma tem que te indicar, e você precisa da aprovação do Senado na sabatina. 2 órgãos, 2 vontades distintas. Isso é ato complexo. Atos que dependam de confirmação, dica, tá? Atos que dependam de confirmação são atos complexos. A aposentadoria do servidor público é um ato complexo. Já disse assim o STF e o STJ. Por qual motivo? Cheguei com 70 anos de idade, aposentadoria compulsória. Os documentos são enviados ao Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas da União é o quê? É a segunda vontade, é o segundo órgão para que ele se manifeste, ou seja, para que ele confirme, tá? Então, falou para você de ato complexo, é uma soma de vontades. Até aí, ótimo. E eu vou precisar do quê? Vou precisar sempre, né, vai aparecer para você aprovação, confirmação. Então, se apareceu que um outro órgão confirmou, que um outro órgão aprovou, é ato complexo. Joia? Perfeito? Então volta agora para a questão. Tanto o ato administrativo simples quanto o ato administrativo composto necessitam da condição de execuibilidade? Não. O ato simples não precisa, somente o ato administrativo composto, olha lá, condição de execuibilidade somente para o ato composto. Então a alternativa está equivocada também. Cuidado, como eu lhe disse, pegadinha. Afirmativa, beleza, equivocada. Todo e qualquer abuso de poder se exterioriza sempre numa ação. Isso aqui é bacana, olha lá. Quando nós falamos de abuso de poder, você vai montar comigo esse quadro, ó. A palavra, né, a expressão abuso de poder, ela dá uma ideia que alguém está extrapolando algo. Então eu tenho um limite, posso chegar até aqui, mas de repente eu extrapolo esse limite, eu abusei. Só que cuidado, o abuso de poder pode ser tanto manifestado enquanto uma ação, quem fez extrapolou o limite, deveria até esse limite que a lei estabelece, foi além, abusou de poder, como o abuso de poder também pode se dar na omissão. Como assim? Na omissão? Imagina lá que eu tenho o dever de praticar o ato, não pratiquei, fui omisso. E dessa minha omissão causou dano ao particular. Então quer dizer que eu abusei de poder. Sim, o abuso de poder se exterioriza sempre numa ação? Não, se exterioriza numa ação, como também pode se exteriorizar numa omissão. Então, o abuso de poder pode ser uma ação, pode ser uma omissão. A afirmativa está equivocada. Antes de nós analisarmos a próxima afirmativa, lembra do salva-vidas, do guarda-vidas. Aquele salva-vidas, aquele guarda-vidas pertencente ao corpo de bombeiro, ele tem o dever, ele tem a obrigação de salvar quem está se afogando, em uma situação de risco, quem está passando mal, enfim. Aí você imagina que o guarda-vidas entra no mar, a água está gelada, e fala, ah, não, a água está muito gelada. E tem alguém se afogando, ele fala, ó, vou agora não. Mais tarde eu vou aí, a água está muito fria, agora não quero. E ele volta para a areia. Ele se omite, concorda? Essa omissão, no caso dele, é um abuso de poder, porque ele tem o dever de salvar a pessoa. Então, cuidado, o abuso de poder pode ser tanto uma ação, como também pode ser uma omissão. O servidor público que recebe a incumbência de fiscalizar uma feira livre. Ó, fiscalização, você já está careca de saber, é manifestação de poder de polícia. Uma feira livre deve se pautar na estreita legalidade, agindo sempre dentro, né, de sua competência,
sob pena de desvio de poder. E aí, o que você me diz? É mais uma perguntinha clássica de abuso de poder. Deixa eu só corrigir aqui, agindo sempre dentro de sua competência. Pois é. Aí você vai falar, meu amor, mas e aí? Como é que eu vou entender o abuso de poder? Você já sabe da questão passada que o abuso de poder pode ser uma ação, como também pode ser uma omissão. Tá, até aí perfeito. Agora veja você esse quadrinho. Vamos completar o quadro aqui, ó. Abuso de poder. Pode ser uma ação, como também pode ser uma omissão. Até aqui tranquilo. Aí você vai lembrar que o abuso de poder, ele tem duas manifestações clássicas. Desvio de poder e o excesso de poder. Isso aqui a prova vai lidar, tá? Desvio de poder e excesso de poder, a prova lhe apresenta. Aí você vai lembrar do nosso animal de estimação. Se você não foi meu aluno ainda, não tem problema. Lembra do nosso animal de estimação? O nosso animal de estimação é o ato administrativo. Para que eu tenha o ato administrativo, para que eu tenha um animal de estimação, eu tenho que formar esse animal de estimação. São os elementos, são os requisitos do ato administrativo. É o nosso FIFOCOM. Finalidade, forma, competência, objeto e motivo. Coloca aqui na frente o FIFOCOM. Finalidade, forma, competência, objeto e também o motivo. Olha que legal. Então você tem aqui o FIFOCOM. Beleza. E aí, como é que nós vamos criar o nosso macetinho? Não tem como você errar. Se eu falo de desvio de poder, marco D aqui. Motivo não tem D, objeto não tem D, competência não tem, forma não tem, opa, finalidade tem. Então o ato praticado com desvio de poder atinge o elemento finalidade. E excesso de poder? Marco o primeiro E, marco o segundo E. Motivo não tem E, objeto tem um, opa, competência tem dois E's. Então, o ato praticado com excesso de poder atinge a competência. Tá vendo? Falei para você, não tem como errar. Nem que você queira errar isso aqui, você consegue. Agora volta para cá. Excesso de poder atinge a competência por quê? Porque no primeiro momento eu tenho competência para praticar o ato, no segundo momento eu extrapolo. E quando eu extrapolo, eu não tenho mais competência, eu excedi. Desvio de poder atinge finalidade. Por qual motivo? A finalidade do ato deve ser sempre pública. Se eu desvio a finalidade, para lá a finalidade é privada, o ato é nulo. Eu tenho competência para praticar todo o ato, mas a finalidade que deveria ser pública foi desviada. Uma vez que eu desviei a finalidade, ato nulo. Então olha só. O servidor público que recebe a incumbência de fiscalizar uma feira livre deve se pautar na estrita legalidade, agindo sempre dentro de sua competência. Isso. Sob pena de desvio de poder? Ih, rapaz, será que é desvio? Quem é que atinge a competência? É o excesso. Então, sob pena de excesso de poder. Excesso de poder. Não sob pena de desvio. Então, cuidado com isso, tá? A afirmativa está errada. Se fosse aqui desvio, o desvio de poder atinge quem? O desvio de poder atinge a finalidade. Então, cuidado com isso. Viu só que pegadinha? A questão vinha bem. Aí, de repente, ela muda depois da vírgula, no finalzinho. É característica do CESP fazer isso aí. Fique esperto, tá? A afirmativa está equivocada. Então, não é desvio de poder, é excesso de poder. Errado. João,
após 2 anos foragido, ih rapaz, João tá foragido, junto com mais 2 comparsas, explodiram um caixa de autoatendimento bancário e na explosão destruíram parte das instalações do banco. Então explodiram o caixa e destruíram parte das instalações do banco. Diante desse caso, tem o Estado responsabilidade, uma vez que João deveria estar preso e assim cabe ao Estado indenizar a respectiva instituição financeira. Cabe ao Estado indenizar a respectiva instituição financeira. Fala aí, Barbieri. Bom, esse tema aqui é um tema clássico de responsabilidade civil do Estado. Aí você fala, tudo bem, e dentro de responsabilidade civil do Estado, o que nós temos aqui que tomar cuidado? Basicamente, é lembrar da responsabilidade objetiva e da responsabilidade subjetiva. Quer ver só? Olha aqui. Quando diz que na explosão destruíram parte das instalações do banco, o João estava foragido. Aí você fala, bom, a responsabilidade civil do Estado tem regra e tem exceção. Você já sabe disso. A regra é uma responsabilidade objetiva. Regra é a responsabilidade objetiva e a omissão, a exceção é a responsabilidade subjetiva. Então aqui, a título de exceção, nós temos a responsabilidade subjetiva. Para revisar a matéria, quando é que aparece responsabilidade subjetiva do Estado para nós? Em 2 situações. Na omissão do Estado que causa dano e também quando nós falamos do agente público. A responsabilidade do agente público, ela é sempre subjetiva. Até aí, nenhuma novidade. Agora, se eu falo de responsabilidade objetiva, a responsabilidade objetiva, ela requer o quê? Conduta que causa um dano. E entre a conduta e o dano, o nexo causal, aquela relação de causa e efeito. Beleza. Aí você fala, mas Barbieri, até aí nenhuma novidade. O problema é que a questão disse para nós que João, após 2 anos foragido, ou seja, ele não é que ele está sendo perseguido. O João, ele já foragiu, nós não temos notícias de João, e 2 anos depois, ele resolveu fazer o quê? 2 anos depois, ele resolve praticar um novo crime. Ah, então aqui tem pegadinha. Qual que é a pegadinha? É esse 2 anos foragido. Veja você, o João, ele não está em perseguição, ele já foragiu. O Estado não tem notícias de João. Aí o que acontece? Diz o STJ, diz o STF, que tempos depois da fuga, rompe o quê? Rompe o nexo causal. Então, ó, 2 anos foragido, rompe nexo causal. Isso é a posição dos tribunais superiores, tá? Por isso que eu disse para você, ele não está em perseguição, ele já foragiu, picou a mula. Aí você fala, e aí? Nesse caso, não tem responsabilidade o Estado. É o fim da picada, né? Então aqui, se rompe nexo causal, somente com conduta e dano não gera responsabilidade do Estado. Teria que ter o nexo causal. Por isso, João, após 2 anos foragido, ele afasta aqui o nexo causal. Então existe o rompimento do nexo causal. Diante desse caso, tem o Estado responsabilidade? Não tem.
Uma vez que João deveria estar preso e assim cabe ao Estado indenizar? Não, não cabe ao Estado indenizar. Perfeito? Então cuidado com a questão aqui do nexo causal e tempos depois da fuga, quando o preso vai lá e pratica um novo crime. Afirmativa, então, equivocada. O ato administrativo pode ser tanto infralegal quanto supralegal, dependendo, neste último caso, a supralegalidade, da autorização legislativa. Isso aqui você resolve com uma pirâmide. Imagina que isso aqui é uma pirâmide, exercite sua criatividade. No topo da pirâmide, quem que nós temos? A Constituição Federal. No meio da pirâmide, quem que aparece? As leis. E a base da pirâmide é preenchida por quem? Pelos atos administrativos. Então a base da pirâmide, ela é formada pelos atos administrativos. Ou seja, todo e qualquer ato administrativo será absolutamente sempre infralegal. Falou para você de ato administrativo, ele não pode ser supralegal. Todo e qualquer ato administrativo é sempre infralegal. Ele está sempre abaixo da lei. Então não existe a possibilidade de um ato administrativo estar acima da lei. Perfeito? Lembra da pirâmide para sua prova, ato administrativo está sempre abaixo da lei. Ato administrativo e ato político são sinônimos? Cuidado, hein? Vou colocar aqui para você. Ato administrativo é diferente de ato político. Por qual motivo? O ato administrativo é diferente do ato político. Veja só. Quando nós falamos de ato político, ele é praticado por quem está na cúpula do poder. Cúpula do executivo? A Dilma. Com alta margem de liberdade, alta margem de discricionariedade. E ainda com competência estabelecida pela Constituição ou competência estabelecida pela lei. E aí nós vamos visualizar a diferença nítida para um ato administrativo. O ato administrativo está abaixo da lei. O ato político está lá no topo. Base constitucional ou base legal. Exemplo, a Dilma acorda e resolve vetar um projeto de lei. Veta um projeto de lei não é ato administrativo, é ato político. Então o que a gente pode concluir? Que ato administrativo e ato político não são sinônimos, são coisas distintas. Por isso, a afirmativa está equivocada. Perfeito? Então, o ato administrativo ele é diferente de um ato político. Um ato administrativo é sempre infralegal, enquanto que um ato político pode ter base constitucional. Por isso aqui a afirmativa equivocada. O princípio da eficiência, então falou de eficiência, artigo 37, caput da Constituição Federal, pode ser nitidamente visualizado na avaliação especial de desempenho do servidor público? Sim, a avaliação especial de desempenho do servidor público está lá no artigo 41, requisito essencial para que o servidor adquira a estabilidade. Então aqui, nossa afirmativa está correta, certinha. É isso mesmo, sem avaliação especial de desempenho não há estabilidade, né? Essa é a regra. No fundo, eu acho que isso não cai na sua prova, mas só para que você entenda. Precisa o servidor 3 anos de estágio probatório, mais aprovação na avaliação especial de desempenho. Se eventualmente não for lhe dada essa avaliação, fica quieto. Passou 3 anos, você já é estável. Por quê? Sem a avaliação, não pode, o STJ e o STF entenderam assim, não podemos admitir que o servidor fique eternamente esperando a avaliação. Então o que acontece? Já existe ali uma estabilidade de forma tácita, tá ok? Mas como requisito para a prova, né, texto de lei, artigo 41 da Constituição Federal, 3 anos de estágio probatório, mais aprovação na avaliação especial de desempenho. E sim, a avaliação especial de desempenho é um reflexo do princípio da eficiência, conforme vimos aqui. Então essa afirmativa foi a única, né,
a afirmativa correta. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. A gente se vê. Ótimos estudos, tudo de bom. Manda um joinha aí, manda um carinho, manda um conchego, né? Manda um cheiro, que é sempre bom demais. Fica com Deus e a gente se vê. Até lá!